Bom dia a todos, a todas presentes. Hoje, 28 de outubro, teremos mais uma reunião ordinária da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas para a juventude. Hoje nós temos o Dia do Servidor Público, dia 28 de outubro, considerado o Dia Nacional do Servidor Público e da Servidora, aqueles trabalhadores dos municípios, dos estados e da União que são concursados e prestam serviços nas diversas áreas de segurança, de saúde, de educação, de assistência social. E nós gostaríamos de, nesse momento, homenagear em particular os servidores aqui da Câmara, meus companheiros de trabalho, minhas companheiras de trabalho, e também gostaria de homenagear os servidores do Instituto Federal, que é o local onde eu sou concursado. Aqui eu estou de forma temporária, mas lá é meu ambiente de trabalho permanente. Hoje pela manhã, inclusive, tivemos no campus Natal Central um café da manhã, organizado pelo nosso sindicato e pela nossa associação. Então, eu queria, nesse momento, fazer uma homenagem a todos e a todas que são servidores públicos aqui no município de Natal. Na reunião nossa da Frente Parlamentar, nós temos hoje uma conversa sobre a empregabilidade para a nossa juventude em Natal. Nós temos um desafio muito grande, num ambiente de crise econômica, num ambiente de dificuldades, colocar o jovem no mundo do trabalho. Via de regra, as empresas querem um trabalhador jovem, sadio, saudável e com experiência. Então, esse é o perfil desejado pelas empresas. Ele quer uma pessoa que tenha capacidade de trabalho, que tenha saúde, que seja esperto e ao mesmo tempo, que já tenha uma experiência profissional. E aí é que fica a dificuldade para a nossa juventude. Como adquirir essa experiência? Porque a escola, seja até mesmo uma escola técnica profissionalizante, ela é um espaço de educação, não é um espaço de trabalho real. Então, essa experiência só se adquire, de fato, trabalhando. Então, esse digamos assim, dilema é muito grande. O jovem, aos 18, aos 19 anos, precisa trabalhar, precisa de renda. Muitas vezes ele tem uma boa escolaridade, mas não tem a experiência. Então, nós precisamos de estágio, nós precisamos de parcerias com as empresas, com o mundo do trabalho, para que os jovens do Instituto Federal, das escolas técnicas, do Centro Dom Bosco, que está aqui conosco, possam ter essa experiência. Então, é sobre isso que nós pretendemos falar hoje. Então, gostaria de convidar para compor a nossa mesa aqui de trabalho o companheiro Marcos II, que é o titular do Departamento de Políticas Públicas para a Juventude no município de Natal. Nós não temos aqui no município uma secretaria específica para tratar do tema, e sim um departamento que trata do tema. Gostaria de chamar a senhora Adriana Duarte, que representa o Serviço Nacional do Comércio, o SENAC, que integra o chamado Sistema S, que trabalha com profissionalização voltado especificamente ao setor comércio. Gostaríamos de convidar o companheiro Luciano Júnior, que representa a Plan Internacional, que é uma organização que trata do tema da capacitação e da empregabilidade. Foi a Plan, inclusive, quem nos provocou para incluir esse tema aqui na nossa mesa de debates. Gostaríamos de chamar a senhora Ivanise Laurentino. Ivanise é assistente social do Centro Educacional Dom Bosco e também presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o nosso CONDICA.
Bem-vinda, Ivanise. E, concluindo a composição de nossa mesa, gostaria de chamar o senhor Edivanaldo Azevedo, que é gerente da área de segurança na Arena das Dunas. A presença da Arena das Dunas aqui em nossa composição se deve à parceria que está estabelecida entre a Arena e a Plan Internacional, exatamente que é a incentivadora deste trabalho de hoje. Então, antes de nós iniciarmos propriamente as intervenções aqui dos representantes da mesa, gostaria de saudar aqui o grupo de jovens do Centro Dom Bosco, que estão aqui conosco, que funciona lá na Zona Norte, no Conjunto Gramoré, e gostaríamos de pedir ao pessoal da TV que pudesse passar o vídeo que foi produzido antes de nós entrarmos propriamente no debate. Atualmente, as principais organizações enfrentam uma série de desafios relacionados a recursos humanos e talentos, desequilíbrio entre as qualificações existentes e as demandadas, escassez de mão de obra, rotatividade excessiva, crescimento, necessidade de atingir novos mercados, riscos, fortalecimento e diversificação das cadeias de valor, ativos intangíveis, melhorias na reputação da marca e no relacionamento com fornecedores. Custos, redução dos custos trabalhistas e operacionais. Da mesma forma, o desemprego entre jovens é um desafio global crescente, que causa impactos sociais e econômicos significativos. Os jovens representam 17% da população mundial e são 33% na América Latina. Entre os desempregados de todo o mundo, 40% são jovens. O Brasil possui quase 8 milhões de desempregados, que representa 7,9% da população economicamente ativa. A taxa de desemprego entre jovens é 3 vezes maior do que em relação à população adulta. Como resultado, as oportunidades de trabalho decente permanecem inacessíveis para grande parte dos jovens de baixa renda. 600 milhões de empregos precisam ser criados nos próximos 15 anos para resolver esse desafio global. Como podemos superar esse desafio, gerar resultados de negócios e desenvolvimento social, impactando a vida de milhões de jovens? Precisamos detalhar os problemas relacionados à empregabilidade dos jovens. Os maiores obstáculos para inserir esses jovens no mercado de trabalho são falta de qualificação profissional ou experiência prévia, acesso limitado à rede de relacionamento profissional, ao mercado de trabalho e a serviços financeiros, falta de habilidades técnicas e de comportamento. A Accenture busca responder a esses desafios por meio do Programa de Cidadania Corporativa Skills to Succeed, que até 2020 planeja apoiar 3 milhões de jovens a desenvolverem as habilidades necessárias para conseguir um emprego ou criar o seu próprio negócio. Para isso, contamos com a parceria de diversas organizações sem fins lucrativos, locais e globais, incluindo a Plan International. Juntos, esses parceiros estão investindo recursos por toda a América Latina, em regiões específicas da Colômbia, Brasil e El Salvador, para aumentar a capacidade de geração de renda dos jovens, oferecendo suporte para desenvolvimento de habilidades comportamentais, capacitações técnicas direcionadas ao mercado, inserção no mercado de trabalho, mentoria e rede de relacionamentos. Youth Employment Solution é uma iniciativa em conjunto com nossos parceiros que busca reunir organizações de todos os setores para criar, em grande escala, soluções para enfrentar o desafio global do desemprego. Para isso, estamos explorando os pontos em comum entre a demanda e a oferta de trabalho para criar abordagens inovadoras baseadas nas necessidades de mercado, capazes de gerar resultados de negócios e impacto positivo social em grande escala. Ok, eu queria agradecer ao pessoal da TV Câmara. Esse tema da empregabilidade na juventude é para nós um campo de discussão bastante amplo. Ele envolve
diversos setores da sociedade. O trabalho pode representar ao jovem uma oportunidade de crescimento para sobrevivência de um modo geral. As pessoas que vivem num ambiente familiar onde há uma situação econômica mais tranquila, podem, muitas vezes, ficar até os 20, 24, 25 anos, até mais, se dedicando aos estudos. Então, para o jovem que tem moradia, que tem alimentação, que tem transporte financiado pela sua própria família, ele pode ir mais tempo na sua formação acadêmica. Ele pode chegar perto dos 30 anos ainda morando com os pais e ainda se dedicando aos estudos. Mas há uma parcela imensa da nossa juventude que, a partir dos 15, dos 16 anos, precisam gerar o seu próprio sustento, dada a fragilidade econômica da família, dadas situações de vulnerabilidade social. Muitos jovens precisam ingressar, adentrar no mundo do trabalho. E muitas vezes, sem qualificação, um jovem com 15, com 16 anos, ele não tem ainda uma formação profissional que permita um emprego de melhor qualidade. Então, muitas vezes, são os empregos menos qualificados, que, portanto, remuneram de forma mais precária, que a juventude, muitas vezes, tem que se submeter a ela. E, ao ingressar no mundo do trabalho, a pessoa entra praticamente que numa roda viva. Então, você não tem tempo para estudar porque você tem que trabalhar. E, se você para de trabalhar, você não tem como sobreviver. Então, é o caso dos jovens, dos adolescentes que são pais, que são mães mais cedo, ou que têm essa necessidade de contribuir financeiramente com a própria família. Então, diante disso, é que hoje nós temos toda uma política de governo e uma política também de iniciativas, outras não governamentais, no sentido de possibilitar que esse jovem com vulnerabilidade social, com mais, digamos assim, fragilidade econômica, possa se dedicar simultaneamente à sua formação e ao mundo do trabalho. Então, nós temos no Instituto Federal, por exemplo, um belo espaço de profissionalização, mas que, infelizmente, não absorve toda a nossa população. O ingresso no Instituto Federal é ingresso seletivo. Nós temos uma prova para que o jovem possa, ao terminar o ensino fundamental, ir para o ensino médio no Instituto. Há bem pouco tempo atrás, nós éramos apenas um instituto, no caso, escola técnica. Viemos a ter uma segunda escola técnica em Mossoró, nos anos 90, e mais recentemente, a partir de 2004, por uma iniciativa do governo federal, do presidente Lula, nós tivemos uma grande expansão na rede federal de educação profissional. Hoje nós somos, no Rio Grande do Norte, 21 unidades. Então é muito amplo o crescimento dessa instituição, mas mesmo assim há um funil. Apesar de termos escolas em Lages, em Pau dos Ferros, em Apodi, em Mossoró, em Caicó, em 3 delas em Natal, termos em Parnamirim, Ceará-Mirim, São Gonçalo, mas em todas elas entram aqueles alunos, aquelas alunas que têm um melhor desempenho acadêmico no ensino fundamental, porque tem que fazer uma prova. E aqueles outros que não conseguem ingressar numa escola como essa, muitas vezes são fadados a os empregos de menos qualificação. Então, nós, ao trazermos aqui para a nossa frente parlamentar as instituições que estão à mesa, nós pretendemos mostrar à sociedade alguns caminhos para que a nossa juventude, que não está na universidade, que não está nos institutos federais, que não estão em escolas formais de melhor qualidade, possam, através de cursos específicos, ingressar no mundo da hotelaria, no mundo do trabalho com a segurança, no mundo do trabalho no próprio comércio ou na indústria, mas com uma qualificação, para que você não vá para uma indústria apenas ser uma pessoa para fazer o serviço geral, para fazer a limpeza, para varrer o piso da fábrica.
que você possa ser um operador de máquinas, que você possa ser um telemarketing, que você possa ser alguém que tenha uma qualificação um pouco melhor e que lhe permita o crescimento. E hoje é muito comum e necessário, todos nós que temos curso superior, que somos profissionais, todos nós temos que continuar a estudar. Hoje a educação continuada é uma exigência. A revolução da microeletrônica, da internet, dos computadores, exige de todos nós uma atualização permanente. Eu sou engenheiro mecânico, mas quando fiz meu curso de engenharia, nós não tínhamos essa rede mundial de computadores. E hoje é humanamente impossível alguém sobreviver profissionalmente sem acessar as novas tecnologias. Então, todos nós temos que estar continuamente nos qualificando para enfrentar esse mundo globalizado. O tema do segundo, do terceiro idioma, para todos nós é uma necessidade. A maneira do relacionamento hoje se dá cada vez mais globalizada e, portanto, é uma necessidade. Então, eu queria, inicialmente, passar a palavra ao companheiro Luciano Cristóvão, que é coordenador do projeto Goals por uma Vida Melhor, que ele vai explicar para a gente o que é o projeto e como eles estão desenvolvendo na Plan Internacional, que é a entidade que tem a parceria com o Arena das Dunas. Então, eles funcionam dentro da Arena das Dunas e boa parte da nossa cidade não conhece esse trabalho, Luciano. Então, se pudesse de forma didática, você pode ter aí de 10 a 15 minutos para apresentar o trabalho e em seguida a gente vai com os demais convidados fazendo as intervenções. Bom dia, pessoal. Bom dia para todas, bom dia para todos. Queria cumprimentar aqui a mesa em nome do vereador Hugo Manso, que fez esse convite e abriu esse espaço para nós também, para promover esse debate. Nós somos da Plan Brasil, né, Plan International Brasil, uma organização do terceiro setor, uma ONG, e que desenvolve alguns trabalhos nas regiões do Nordeste e Sudeste do Brasil. Aqui em Natal nós temos um programa, um projeto que se chama Goals por uma Vida Melhor, que trabalha com questões de empregabilidade juvenil e soluções para empreendedorismo juvenil, em Natal especificamente. Temos outros projetos espalhados pelo Brasil que trabalham com temáticas de infância, adolescência, direitos humanos, na parte da educação, mas aqui em Natal especificamente nós trabalhamos a temática de empregabilidade juvenil e essa pauta que a gente está trazendo para discutir com alguns parceiros. Para além do projeto, nós temos um grande programa, né, que está sendo executado à luz do apoio que nós temos da Accenture Brasil, que é a organização que fez aquele vídeo, que produziu aquele vídeo, com essas temáticas de empregabilidade, de empreendedorismo juvenil, enfim, das demandas que a juventude tem, não só no Brasil, não só em Natal, mas no mundo, né? Então, percebe-se que o cenário é de crise para o mundo e para a juventude. Então, de pensar em formas de incluir, formas justas, formas democráticas, de incluir os jovens em processos de política pública, não só de inserção, né, mas de saúde, de educação, enfim. Nós temos 3 grandes projetos acontecendo em paralelo, né, um aqui em Natal, que é o Goals por uma Vida Melhor. Temos um projeto acontecendo em Salvador, que se chama Pontes para o Futuro, financiado pela União Europeia. E temos um projeto que se chama Jovens Construindo o Futuro em Recife, sendo executado em parceria com a Accenture, né? Aqui em Natal temos o apoio da AkzoNobel, da TUI e da Arena das Dunas, né? Que é o nosso espaço, nosso QG aqui em Natal. Mas, para além disso, a gente tem grandes parceiros de valor que estão trabalhando com nós na ponta, na mobilização dos jovens, na qualificação dos jovens, que eu queria colocar também, que são o Senai, que são o Centro Educacional Dom Bosco e que é o Senac também, né? Andamos conversando com o Senac para apresentar nossas propostas e pensar em estratégias para o futuro, né? De qualificação, formação empreendedora. E nessa caminhada que nós estamos trabalhando aqui em Natal, de tentar articular todas essas forças, né? Estamos aqui há um ano já, temos um trabalho com aproximadamente 120 jovens, né, formados em habilidades para a vida, formados nos cursos de qualificação profissional ofertados pela Escola do Senai Rosário Carriço, pelo Centro Educacional Dom Bosco, né, nas temáticas específicas para atender demandas de mercado de Natal. Houve um estudo prévio de mercado para a gente conseguir ofertar esses cursos, né? A Accenture Brasil fez um estudo de mercado
da realidade do Nordeste, na verdade, entregou para a Plan essa iniciativa e nós avançamos nesse sentido de definir cursos específicos. Temos feito consultas ao SEBRAE, temos feito consultas ao SENAC, tivemos lá com o pessoal ligado ao mercado, que é a Tereza, Ilana, a gente bateu um papo sobre cenários que estão se abrindo para o ano que vem. A gente está sempre em contato com o Centro Educacional Dom Bosco, lá com o Ivanise, com o Shirley, enfim, toda a equipe lá que está sempre pronta a discutir as propostas, enfim, o que é que as empresas estão demandando. E a Arena das Dunas é nosso cenário, né? Nós fizemos uma fase 1, que foi muito exitosa na construção, na ajuda da construção do quadro de orientadores, né? Os stewards, né? Que trabalham no campo, dando suporte para os processos de atendimento aos clientes. E a gente continua alimentando esse quadro. E nossa ideia é de estar ampliando essas iniciativas e agregando todos os parceiros envolvidos. Acho que em Natal a gente identifica que existe um cenário muito propício para se trabalhar essas temáticas, mas muita gente está trabalhando de forma dissociada. Eu penso que uma alternativa para um momento de recessão, de crise, e um momento de atendimento dessas demandas de juventude é que realmente aconteçam esses encontros, essas mobilizações. Acho que esse aqui é um primeiro passo que a gente pode estar evoluindo e tornar isso num ciclo, tornar isso em atividades mais frequentes, né, para continuar com essas iniciativas. Da parte da Plan, nós temos um processo de seleção de jovens, né, jovens que estejam em situação de desemprego, jovens que estejam morando em áreas de risco, jovens que estamos priorizando jovens em situação de violência, ou que tenham cumprido alguma medida socioeducativa, e os jovens que tenham interesse de se colocar no mercado, que tenham interesse em procurar nossas vagas, enfim, nós abrimos para a juventude de uma forma geral. E aí nós temos um ciclo de formações, um ciclo de atividades que vai culminar no nosso resultado final, que é a inserção do jovem no mercado, ou pelo apoio da Plan, das entidades parceiras, ou pela sua auto-inserção. Essas atividades são formação em habilidades para a vida, um pacote de habilidades que é desenvolvido pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Então a gente está compilando a metodologia, a gente contratou uma consultoria para desenvolver um manual que vai trabalhar, né, cursos entre 20 e 80 horas de formação com jovens. São o estímulo de habilidades cognitivas, de comunicação, de motivação. A ideia é fazer com que o jovem se prepare para a vida e para a vida no mundo do trabalho, preparação de um bom projeto de vida, de planejar o que é que ele quer para os seus próximos anos de vida. Preparar os seus currículos. Os jovens eles já trazem uma bagagem, já trazem, né, da sua vida um processo de acúmulo de alguns cursos que já fizeram, já passaram por outras atividades, enfim, na sua vida educacional. E a nossa ideia é de pegar e tanto aflorar alguma habilidade que o jovem precisa desenvolver, como também potencializar o que ele já traz, né, na sua bagagem de comunicação, de pontualidade, de motivação para a sua vida e para a vida no trabalho. Para além disso, graças aos nossos parceiros, a gente tem aí uma quantidade de cursos a serem ofertados, né? São cursos de curta duração, né? Na parte de qualificação profissional, né? Nós temos um portfólio para trabalhar com cursos na área de auxiliar administrativo, na área de recepcionistas de meio de hospedagem, camareiro, auxiliar de cozinha, na parte de indústria, né? Nós temos alguma parceria com o Senai, na parte de construção civil, eletricistas, pedreiro, enfim. São demandas que são discutidas com as organizações parceiras, são discutidas com os jovens e são discutidas com o mercado. A gente quer se aproximar mais do mercado para poder também tentar customizar essas oportunidades. Então, se o mercado nos demanda algum curso específico, nós estamos dispostos e vamos nos esforçar para tentar atender essa demanda do mercado, de customizar cursos, de preparar cursos específicos que atendam a essa demanda. Então, acho que esse movimento que a gente está fazendo aqui hoje também é importante para isso, para mobilizar esses parceiros e a gente conseguir avançar cada vez mais atendendo os anseios dos jovens e promover encontros, né? Na verdade, eu sempre falo quando vou apresentar o projeto para algum parceiro, para alguma entidade, enfim, para pessoas interessadas, de dizer que o projeto está querendo promover encontros entre jovens que estão fora do mercado, né, que estão fora de algumas políticas públicas, as entidades de qualificação no Sistema S, o Centro Educacional Dom Bosco, a Rede Salesiana de Ensino e as oportunidades que existem no mercado. Apesar do momento de recessão ou de crise, existem brechas ainda em que esses jovens podem ocupar,
Se a gente faz um trabalho de diversificar as estratégias, né, com os diversos programas que nós temos para atender, seja da lei da aprendizagem, seja dos estágios, seja da contratação formal, das terceirizações, enfim, né, a gente consegue atender essas iniciativas para os jovens de primeiro emprego e dos jovens que já têm alguma experiência e que realmente estão vivenciando um processo de desemprego. Então, eu acho que eu posso abrir também para o diálogo, o pessoal também que tiver dúvida em relação ao projeto. Acho que esse momento foi muito nesse sentido de estar divulgando nossas ações, de estar fortalecendo essa discussão da importância do apoio à juventude, seja nas questões de inserção no mercado, geração de trabalho e renda, empreendedorismo, né, mas que sejam soluções saudáveis para o jovem estar, né, chegando à sua saúde plena, ao seu desenvolvimento da cidadania de forma plena. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e passar para os parceiros também. E acho que é um pouco isso do que ele queria colocar, ok? Ok, Luciano, exatamente essa ideia que nós temos pensado aqui, Luciano, fazer até assim, tipo um banco de informações que o site da Câmara Municipal poderia nos ajudar. Numa outra discussão que fizemos aqui, inclusive um empreendedor, uma empresa júnior, falou algo parecido. Então, nós precisamos, tipo assim, o município de Natal tem um conjunto de empresas prestadoras de serviço, tá? Que constrói obras, que constroem, que terceirizam mão de obra nos órgãos públicos, e essas empresas buscam seus profissionais de forma aberta no mercado, né? Então, nós poderíamos ter no município uma espécie de um cruzamento de dados, onde os jovens, os trabalhadores que precisam de emprego, se inscrevessem num determinado site do município, da Câmara Municipal, e nós fizéssemos com que as empresas prestadoras de serviço pudessem se utilizar desse banco. Eu acho que seria algo que, vou deixar a tua fala, segundo, mais para adiante, que o poder público poderia entrar nesse circuito, entendeu? Então, tipo assim, a Secretaria da Educação precisa uma empresa de construção civil para reformar uma escola, para construir um CMEI. É feita uma licitação, a empresa vence. A empresa, antes de contratar pessoas, acessasse esse banco de dados do próprio município e ver, dentre as pessoas que lá estão inscritas, quais atenderiam às necessidades para aquela obra. Então, você teria uma espécie de um cruzamento dos grupos que estão sendo qualificados pelos diversos órgãos e que faziam uma parceria com a prefeitura para facilitar esse encontro, digamos assim, da necessidade do mercado com o que está sendo feito. Porque com o surgimento, por exemplo, do aeroporto internacional, aqui na nossa região metropolitana, surge uma demanda por um determinado tipo de trabalhador. Então, quem está fazendo a qualificação profissional tem que estar antenado para isso. Natal é uma cidade turística, então a demanda, tem um grupo aqui que são alunos e alunas do Dom Bosco, na área de hotelaria, né, de recepção. Então, a presença da língua estrangeira é uma necessidade. Então, nós precisamos mais oferta de cursos de inglês, de cursos de espanhol, de cursos de outros idiomas. Então, a frente parlamentar pode ajudar nesse sentido, de fazer uma espécie de um equilíbrio entre as necessidades e as demandas que nós temos. Eu queria passar agora para a Ivanise Laurentino, que é além de presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ela é assistente social do Centro Educacional Dom Bosco, que faz exatamente esse trabalho de fortalecimento da nossa juventude em área de dificuldade econômica e social para ingresso no mundo do trabalho. Então, Ivanise, 10 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos e todas. Cumprimento também a mesa em nome do vereador Hugo Manso. Agradecemos o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema importante, diante do que também foi bem expressado pelo vereador, do contexto no qual a nossa juventude, nossos adolescentes e jovens vivenciam.
O Centro Educacional Dom Bosco, no qual eu sou assistente social já há alguns anos, tem justamente essa missão. Nós estamos localizados no Conjunto Gramoré, que fica no bairro Lagoa Azul, lá na zona norte da cidade. A área hoje considerada, vivenciando um momento, né, de muita preocupação e necessidade de uma atenção especial pela situação do índice elevado de violência e mortandade mesmo dos nossos jovens. Então, é algo que nos preocupa e sabemos que, na maioria das vezes, essa situação dos meninos e meninas que se envolvem com a situação da violência, da criminalização, se dá justamente pela falta de oportunidade de políticas públicas que venham a, de fato, atender e vislumbrar uma situação positiva. Então, na hora que a gente vai bater a porta de um empregador, né, principalmente os meninos e meninas mais jovens, chegando lá, apresenta um currículo e na hora pede qual a sua experiência, e você diz, como é que eu posso ter experiência se eu sou tão novo ainda, estou aqui pedindo a minha primeira experiência. E aí, na maioria das vezes, acaba sendo negada a oportunidade para esse jovem, e aí o que resta é aquilo que é oferecido nas comunidades diante da crise, né, do sistema. A gente sabe hoje que o crime está organizado e a gente, enquanto realizador de políticas, de programas e projetos positivos, a gente também tem que se organizar. Então, assim, a iniciativa hoje da frente oportuniza isso, da gente estar junto, pensando junto, discutindo junto. Então, como o Luciano Daplan falou, é necessário que a gente se una. Não adianta cada um ficar no seu espaçozinho, lá na sua casa, né, pensar de forma isolada. No caso do Centro Educacional Dom Bosco, a gente está numa área que poderia... Muita gente chega para a gente e diz assim, eu já ouvi falar do centro, mas eu não sei nem onde fica. Então, vamos lá, vixe, mas é tão longe, é lá na Zona Norte. Qual ônibus, como é que eu chego? Então, assim, é distante, sim, só que nós estamos justamente no ambiente que acontece, na maioria das vezes, é a falta de oportunidade. Então, o Centro Educacional já está em Natal há mais de 27 anos, né? É uma obra de assistência social que visa atender crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. Em 2015, a gente já está a gente tem um atendimento médio diário de segunda a sexta-feira, de em torno de 1.500 pessoas. Pessoas essas que se dão a partir dos 6 aninhos de idade, que são as crianças, né? As crianças e adolescentes até 16 anos participam de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, conhecido na comunidade como Oratório Dom Bosco, que é um convênio firmado entre o Centro e a Prefeitura do Natal através das Sentas. Então, a gente atende uma meta de 800 crianças, isso é uma meta conveniada, mas a gente tem cadastrado 1.000, ou até mais de 1.000. Na continuidade disso, a gente tem um programa de aprendizagem, que hoje, por exemplo, é um dia especial, a gente está com os meninos aqui, mas a gente viu a fila grande lá, né, ao sair. A gente está num processo de cadastramento, onde a gente está montando um banco de dados com um perfil desses meninos e meninas, para que possam ser encaminhados para a primeira oportunidade de trabalho através da política de aprendizagem. A gente tem hoje em torno de 200 pessoas, 200 adolescentes conveniados como aprendizes com diversas instituições, seja elas públicas ou privadas. Entendem? Tem uma diversidade muito grande disso. Recentemente, essa semana mesmo, a gente montou a primeira turma de meninos e meninas que vão trabalhar como um aprendiz nos postos de gasolina. Então, é algo novo também, bem interessante, para os meninos a partir dos 18 anos. Então, a gente atende dos 15 na aprendizagem até os 22 anos de idade. E, junto a isso, a gente também tem um programa de qualificação profissional, que atualmente a gente está em torno de 400 pessoas. Esses cursos acontecem de 2 em 2 meses. Então, um dos nossos parceiros na qualificação profissional é a Plan. A gente já vem com essa relação desse ano, né, fortalecendo o nosso trabalho. Por ser uma instituição filantrópica de assistência, a gente vive de convênios, de parcerias. Então, estar aqui está dando essa oportunidade, porque a gente precisa estar junto, porque a instituição só poderá atuar junto aos jovens se a gente tiver esse apoio
E o que a gente visualiza na sociedade é muitas críticas, né? Os meninos que estão roubando, vamos, né? Aquela coisa toda, querem acabar com os... Mas aí a gente tem que pensar em dar oportunidade. Não é fechando as portas que a gente vai resolver os problemas sociais. É justamente o contrário disso, é abrindo as portas, saindo de lá e se encontrando com as outras pessoas. Então, a ideia é mostrar que isso, né, eu sinto falta hoje aqui, na questão da aprendizagem, é uma lei federal, que determina que as empresas tenham que ter uma cota de aprendizes. Mas o nosso país ainda sofre com essa dificuldade de que as leis existem, mas não são cumpridas. E, por exemplo, hoje seria importante, talvez, estar a presença aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, através da Superintendência do Trabalho e Emprego. Porque ele é um órgão fiscalizador que notifica as empresas para que eles cumpram a cota de aprendiz, né? Então, a gente, com essa oportunidade, na hora que a empresa chega lá, o fiscal, e diz, olha, vocês têm que cumprir uma cota, aí eles vão ter que procurar os meninos para darem a oportunidade, né? E a gente fica muito feliz, porque os meninos participam dos programas e, ao final, a gente tem uma efetividade deles, ou seja, eles acabam se efetivando como funcionários da empresa. Então, é uma continuidade, fruto de um trabalho que é desenvolvido. Então, que a gente também traga esses órgãos, né, para que, de fato, otimize, fiscalize, para que, de fato, as empresas façam cumprir. E, ao final, a gente percebe que tem um saldo muito positivo, porque elas desconhecem. E, na hora que botam os meninos para trabalhar e as meninas, eles reconhecem o trabalho realizado. Então, a gente visitou recentemente uma grande empresa que pegou quase 60 jovens, e tão grata a satisfação deles em ter recebido os nossos meninos, né? Então, feliz, querendo dizer assim, vai acabar o contrato e agora? E é uma empresa pública, não pode contratar, mas eles, né, preocupados, que vão liberar os meninos e não queriam liberar, né? Mas quando é uma empresa privada, eles acabam efetivando. E os meninos que participam, legal também é que eles se veem com a oportunidade de futuro. Então, a maioria dos meninos que passam pela aprendizagem fazem Enem, passam no Enem e estão cursando até faculdades hoje em dia. Então, assim, é uma satisfação e remete a pensar que quando se investe, a gente tem resultados positivos. Então, a mensagem é essa. Eu trago também para vocês, a gente trabalha com várias parcerias, né? A gente tem a parceria do mandato do vereador Hugo, de outros vereadores aqui da casa, da própria Plan International, e a gente também desenvolve várias outras ações. Eu gostaria que a gente teve a visita recente numa ação nossa, da senadora, né, Fátima Bezerra, que conheceu mais ainda, ela já conhecia o centro, mas teve a oportunidade de conhecer. E aí eu trouxe um vídeo, vai ser possível passar? Não? Pena. Que ela fez uma alusão lá no Senado, né, da importância do trabalho realizado pelo centro e essa articulação, né? Ela mostrou que quando a gente está junto, a gente consegue realizar um trabalho positivo com resultado, né? Mas, de todo modo, a gente agradece a oportunidade, a gente fica à disposição, né, para quem quiser ter algum tipo de esclarecimento. Obrigada. Obrigado, Ivanise. Nós estamos com um problema no nosso equipamento aqui no plenário e não foi possível, né, Júlia, fazer a conversão das imagens. O evento que Ivanise fez referência ocorreu sábado 17, agora de outubro, e contou com a presença da vereadora Júlia Arruda, aqui da Câmara, eu estive presente, as deputadas estaduais Márcia e Cristiane, a senadora Fátima Bezerra. Foi um evento focado no trabalho de prevenção à violência contra a mulher, que nos chamou a atenção que logo em seguida veio a prova do Enem. E quem esteve naquele dia 17 de outubro, lá no Centro Educacional Dom Bosco, provavelmente teve condições de desenvolver bem o tema da dissertação do Enem, que foi exatamente versando sobre a persistência da violência contra as mulheres no Brasil. Ou seja, a continuidade quase que diária, momentânea, de todos os dias, de atos de violência contra as mulheres. Mulheres jovens, mulheres casadas, mulheres idosas, de modo geral, sofrem um conjunto de violências no Brasil. Nós temos uma lei específica para tratar do tema, chamada Lei Maria da Penha,
que é uma senhora que foi violentamente espancada pelo seu ex-companheiro, que inclusive hoje vive em cadeira de rodas em função dessa violência sofrida, e mesmo assim, com a lei, com situações, com delegacias especializadas, mesmo assim, há uma persistência dos atos de violência. E foi esse o tema do Enem, e aquelas pessoas, aqueles jovens, acredito que tenham conseguido desenvolver uma redação. Eu queria registrar aqui conosco a companheira Mária Rúbia, que é assessora do Cabo Geoás, que integra a nossa frente, e também uma explicação de ausência do vereador Emanuel Educação, em função de ter um outro compromisso pré-agendado. Hoje nós temos também o aniversário do vereador Ranieri Barbosa, eu queria cumprimentá-lo publicamente, e deve estar acontecendo muitas festas com os vereadores em função do aniversário do líder do prefeito nessa casa. Mas eu queria dar continuidade, passando a palavra ao senhor Edivanaldo Azevedo, que é o gerente de segurança do Arena das Dunas, que tem essa parceria, inclusive na empresa, diversos ex-alunos da Plan, que foram treinados e que continuam sendo treinados dentro das dependências da Arena. Fique à vontade, Edivanaldo. Bom dia a todos, sou gerente de segurança da Arena das Dunas, meu nome é Edivanaldo Azevedo. Assim, desde a minha chegada na Arena, na época da obra, a diretoria me passou que nós tínhamos uma parceria com a Plan, e com isso nós teríamos que formar um grupo de orientadores, assistente de orientadores e líderes, e para ser aquelas pessoas que fizessem um primeiro atendimento ao público nos nossos jogos, né, nos eventos corporativos, nas feiras, para todo o atendimento referente ao nosso cliente. Com isso, juntamos a equipe da Plan, que vieram pessoas de outros estados também para participar dessa formação, junto com algumas pessoas da Arena, e com isso fizemos esse curso, esse treinamento na formação desses orientadores. Mais de 200 jovens foram selecionados e participaram desse treinamento, e com isso fizemos ainda a visita técnica ainda na obra, sem muito o que ver, né? A gente tinha que mostrar onde que ficaria o público, onde seria uma sala ou outra, ainda no concreto, a gente não tinha aquele poder visualizar como seria. Então, aqueles primeiros alunos, as primeiras pessoas que se formaram, tiveram mais dificuldade, vamos dizer assim, em visualizar aquilo que o esperava no momento da inauguração, né? Então, todos esses jovens que participaram desse curso de orientadores nos deixam surpresos até hoje, porque desde a nossa inauguração nós temos um número mínimo de faltas, né? Nós temos um grupo que hoje se oferece para os eventos, através de ligações para a Arena, através de grupos que nós temos no WhatsApp, informando que está disponível para aquele evento, está disponível para um jogo de futebol, pessoas que hoje acompanham a tabela do futebol aqui do estado e dos eventos também. Então, essas pessoas se oferecem, é diferente de outros estados que estão tendo um número muito alto de faltas. Então, o comprometimento dos jovens que treinaram conosco no projeto da Plan, esse pessoal está de parabéns, né? Hoje nós perdemos um número significativo desses jovens, porque alguns estão fazendo faculdade, estão, né, estudando em horários que não bate com os nossos eventos, outros que já estão trabalhando. Então, nós perdemos um número significativo, sendo que nós temos aí jogos finais de semana, nós temos eventos finais de semana, e esse pessoal continua disponível dessa forma, certo? Então,
como o projeto da Plan nos fez ter no nosso banco de dados pessoas tão comprometidas e perdemos alguns, nós vamos abrir outro curso, né, para orientadores, que já está bem próximo. Vamos em breve estar divulgando quando será essas datas do curso, do treinamento, e para a gente poder completar o nosso quadro de orientadores, certo? Então, além do curso que foi apresentado pela Plan, que nós participamos, nós também tivemos curso de brigada de incêndio, de primeiros socorros, isso tudo na Arena, para que a gente possa atender bem melhor o nosso cliente. E esse curso não é direcionado somente a funcionários da Arena, são direcionados também àqueles que participam de todos os eventos, no caso dos orientadores, dos assistentes, dos líderes. Então, hoje, a participação do orientador é tão importante para nós, nos eventos, nos jogos, que os clientes tratam alguns orientadores pelo nome. Eles já conhecem aquele orientador pelo nome. Então, como nós temos também que ter o revezamento nesses eventos, alguns clientes já chegam já perguntando por aquele orientador, né, por que ele não está ali naquele dia. Então, no outro jogo eles se encontram, no outro evento eles se encontram. Outros orientadores foram contratados por nossos clientes, clientes que frequentam a Arena, que foram atendidos por esses orientadores, muito bem atendidos, e que hoje estão trabalhando com esses clientes. Nós temos também orientadores que foram formados no Projeto Plan, que também são funcionários da Arena, que passaram a ser contratados. Então, são pessoas que são totalmente comprometidas, que participam dos cursos, né? Eu estou sempre por lá pela Plan, quando tem um curso novo, quando tem uma turma nova, para que a gente possa conversar, que a gente possa bater um papo e passar toda essa experiência e, com isso, informar eles que eles participem desses projetos que a Plan apresenta, desses cursos que a Plan oferece, né, para ganhar mais experiência, para ter mais oportunidades. E nós, da Arena das Dunas, estamos sempre abertos para recebê-los. Né? Vocês podem divulgar aí, quando a gente vou, através do Luciano, passar as datas do novo curso, pessoas que queiram participar, jovens que queiram participar desse curso e trabalhar conosco na Arena das Dunas como orientadores, líderes e assistentes, porque os líderes e os assistentes a gente vai identificando no próprio grupo e trabalham lá com a gente nos eventos. Então, o Luciano vai receber essa divulgação de data. A gente deixa aberto para aqueles que conheçam outros jovens que queiram participar e que também possam ter a mesma oportunidade que vocês estão tendo. Certo? Então, a gente quer abrir isso aí, as oportunidades aparecem, os cursos estão sendo oferecidos, então agarrar essa chance e participar de todos eles. Né? Nós temos na Arena o João Paulo e o Luciano, e a minha pessoa também, para poder atendê-los e atender aqueles que vocês indicarem. Certo? Obrigado aí pela palavra. Muito obrigado, Divanaldo. Nós passamos imediatamente à senhora Adriana Duarte, que aqui representa o Serviço Nacional do Comércio, o SENAC. Bom dia a todos, né? Meu nome é Adriana, como já foi comentado. Então, eu achei assim muito importante essa iniciativa, porque apesar da lei da aprendizagem ser bem antiga, ela é pouco divulgada e conhecida por todos. Tanto os adolescentes, os jovens, como os empresários, certo? Nós, no SENAC, trabalhamos com a lei da aprendizagem, certo? Nosso programa é um programa técnico-profissional que prevê as atividades teóricas pela responsabilidade da instituição formadora, que no caso é o SENAC. E a formação prática é feita pela empresa, certo? Para ser um aprendiz,
nós precisamos ter entre 14 e 24 anos, certo? Incompletos, se formou, se chegou a 24 anos, então ele não é mais um aprendiz, certo? Então tem que ter esse cuidado com a contratação, para que não chegue no meio do curso e esse aluno seja desvinculado da empresa e do curso. O objetivo principal do programa de aprendizagem é justamente essa inclusão social e profissional, oferecendo essa formação técnica profissional a esses jovens. Para realmente você se formar como um aprendiz, você necessita do contrato da empresa, a carteira assinada e a matrícula no curso de aprendizagem. O SENAC oferece 6 tipos de curso de aprendizagem, que é em administrativo, serviços administrativos, serviços de vendas, hoteleiros, supermercados, restaurante, bar e postos de combustíveis. Nós temos vários parceiros, como Nordestão, a Riachuelo, CIA, né? Todos eles são parceiros nossos nesse programa de aprendizagem, né? O SENAC, ele desenvolve ações que vai facilitar essa inserção do jovem no mercado de trabalho. Na realidade, é uma relação triangular entre o SENAC, a empresa e o aprendiz. A gente está sempre fazendo essa troca de relacionamento, de informações, para que tudo ocorra de forma bem significativa, para que o jovem seja realmente inserido no mercado de trabalho. Certo? E quais são as nossas ações em relação a essa inserção? Através de metodologias ativas, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como um princípio pedagógico desenvolvida como elemento de integração de competências e centrada nesse desenvolvimento de competências. E a teoria e prática em ambientes pedagógicos próprios, certo? Nós temos um acompanhamento desse aprendiz na empresa, nós vamos lá, além de pela lei da aprendizagem, ter que ter um monitor dentro da empresa orientando esse aprendiz, nós temos também uma pedagoga específica da aprendizagem em cada CEP nosso, né? Todos os nossos CEPs, eles oferecem curso de aprendizagem, não só aqui em Natal, como em Mossoró, Açu, Caicó, Zona Norte, o CEP Zona Norte também oferta cursos de aprendizagem. Todos eles são acompanhados e o contato também direto com a superintendência. Porque, como Ivanise falou e bem dito, nem sempre as empresas elas estão acessíveis para que essa lei aconteça. Existe uma certa resistência, talvez por falta de informação em relação ao programa, que, por exemplo, quando assina a carteira, ela não é obrigada a pagar o percentual que paga a um trabalhador normal. Existe um desconto e só paga 2% de imposto. Então, isso é uma facilidade para que esse aprendiz seja inserido também e essa empresa aceite esse aprendiz dentro do mercado de trabalho. Né? Nossas metodologias, né? Nós incluímos também palestras direcionadas a temas específicos, como educação e saúde sexual, porque nós, infelizmente, durante o curso, temos vários adolescentes que engravidam, né? E isso vai prejudicar dentro da empresa, na sua vida pessoal, porque uma criança é uma responsabilidade muito grande, ser mãe. Então, a gente dá essa orientação sexual e de saúde, dos direitos trabalhistas, de empreendedorismo, diversidade, políticas educacionais, direitos humanos, tudo para que esse aprendiz ele saia realmente preparado para o mercado. Workshops, encontro com os pais quando necessário, né? Às vezes os pais eles não estão cientes do que realmente é o programa de aprendizagem e às vezes interfere, vai na empresa, e isso não é indicado, porque é um trabalho e você vai ter que assumir as suas responsabilidades.
né? E esse contato com a superintendência é muito importante, que eles também dão essa orientação a esses pais lá. Temos uma orientação psicológica, não temos um acompanhamento, porque isso aí já seria uma parte mais específica, mas temos uma psicóloga responsável por esses aprendizes. Fazemos visitas técnicas aos locais de trabalho, enfim, e participação da nossa equipe pedagógica em congressos, tudo isso para nos prepararmos e darmos a esse aprendiz uma melhor qualificação para o mercado de trabalho, certo? Isso tudo é a forma que o SENAC encontra de inserir esse jovem, né? O SENAC ele pensa no jovem como um agente social, um sujeito de direitos e deveres, né? E que essa necessidade da política pública seja realmente concretizada, implantada e conhecida por todos, né? E que haja realmente um maior investimento na juventude, reduzindo as taxas de evasão escolar, a mortalidade, o déficit educacional, entre outras dificuldades que nós encontramos, né? É um desafio muito grande para o jovem ser inserido no mercado de trabalho, mas também eles, às vezes, não conhecem a lei da aprendizagem, né? Eles não conhecem, como os empresários também, às vezes, não conhecem. Eu achei muito importante essa iniciativa de vocês, parabenizo a todos, porque agora vai se tornar mais conhecido e mais público a todos, que todo mundo pode ter acesso a esse conhecimento, a esses cursos que o SENAC oferece nas nossas unidades, certo? Então, eu estou aqui parabenizando, e se alguém tiver alguma dúvida a respeito dos nossos programas, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Por fim, nós vamos ouvir o representante da Prefeitura, Marcos II. Claro que não para responder, são uma mesa de reflexões mesmo, mas a gente queria que você pudesse contextualizar o que existe de iniciativa na Prefeitura e o que é que a gente, como Câmara de Vereadores, podemos provocar nesse sentido. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Cumprimentar a mesa, o vereador Hugo Manso, Luciano, companheiro da Plan, a Adriana, do SENAC, minha amiga Ivanise Laurentino, de longas batalhas, e o companheiro Edvanaldo, do Arena das Dunas. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui na Frente Parlamentar de Juventude, representando a Prefeitura, representando o departamento, no qual a gente está à frente, Departamento de Juventude. E é muito importante essa discussão nossa, na manhã de hoje, sobre o trabalho juvenil. Isso que foi um eixo, isso que foi um dos eixos da nossa conferência, que inclusive o Luciano foi nosso mediador, sobre educação e trabalho. Então, cada vez mais, a gente tem que avançar nesse sentido, de oportunizar a juventude a essas novas experiências, seja ela de estágio ou de um trabalho propriamente formal. Acompanhando a fala do vereador Hugo, quando ele falou que a gente, o Câmara e Prefeitura, o Serviço Público Municipal, pode desenvolver um site de inscrição para isso. Ressalto que o nosso centro público já faz essa filtragem e essa acomodação, não da forma globalizada como nós esperamos, que é nessa parte de internet, mas ela faz documentalmente, encaminhando vagas tanto para estágio como para emprego de uma forma genérica. E a gente pode buscar e partilhar esses dados perante a juventude, que contempla aí de 15 a 29 anos de idade. Vendo também a fala da Ivanise, onde ela fala da lei federal, que as empresas devem contratar jovens aprendizes. Nossa empresa mista, que é a Urbana, trabalha diretamente com isso.
e está dentro da margem. Graças a Deus. Então, e temos que cada vez mais gente, como eu estava falando, avançar em relação a isso. Na qualificação, a Centas hoje desenvolve, em parceria com o Dom Bosco, em parceria com a Casa do Menor Trabalhador, em parceria, acredito que com o Senac, Adriana. Pronto, olha aí, boa informação, que estamos em negociação. Para justamente qualificar cada vez mais a juventude e os cidadãos de Natal. Então, ultimamente, me lembro que acho que há 2 meses atrás, na Casa do Trabalhador, que funciona próximo ao Centro Dom Bosco, nós formamos uma turma lá de cerca de 40 pessoas em, Ivanise me ajude, era panificação. Em panificação. Dessas 40 pessoas, cerca de 15, no mínimo, eram jovens. Então, é a oportunidade, é o espaço que hoje, dentro dessa crise nacional que nós estamos enfrentando, crise econômica, é o espaço que a Prefeitura hoje trabalha e dispõe para a população, jovem ou não, para que possam aprender alguma atividade que gere seu emprego, que gere sua renda, nesse sentido. Então, gente, cada vez mais a gente procurar aquilo que eu falei, principalmente na conferência, ainda não completamos ainda 30 dias de nossa Conferência Municipal de Juventude, que a gente tem que procurar, antes de qualquer coisa, a gente tem que procurar os serviços e saber quais os serviços que a Prefeitura dispõe, porque é muito fácil, muitas vezes, a gente dizer porque a Prefeitura não oferece isso ou não oferece aquilo. Mas eu acho que a gente, com a participação da sociedade, com a participação da Câmara dos Vereadores, a gente tem total condição de cada vez mais avançar e crescer para que a gente possa atender toda a população e aqui o nosso foco, a população juvenil de nossa cidade. Fazendo uma parte aqui, vereador, antes de encerrar minhas palavras, parabenizar todos os servidores públicos, na sua pessoa como servidor público federal e está servidor do povo de Natal aqui na Câmara, pelo seu dia do servidor público que todo dia sai de suas casas e vai aos seus órgãos de trabalho propor o empenho e a melhor condição para que a população da cidade, do estado, do país se desenvolva cada vez melhor. E parabenizar o companheiro e líder do governo aqui, Ranieri Barbosa, que hoje está aniversariando. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Marcos. Queria mais uma vez registrar a presença da companheira Mara Rúbia, representando aqui o vereador Cabo Geoás. Nos chega também uma justificativa da vereadora Amanda Gurgel, da sua impossibilidade de estar conosco, assim como o vereador Emanuel Educação já havia registrado. Nós temos conosco um conjunto de estudantes, aqui também conosco, a representante da professora Eleika Bezerra, Meire Helena, que é assessora do gabinete da vereadora Eleika. Nós temos conosco aqui um grupo de estudantes do Centro Educacional Dom Bosco, que estão exatamente neste momento em capacitação. O que a gente queria registrar, assim, nós temos inúmeras iniciativas nessa área de capacitação para a empregabilidade. Mas muitas vezes, por exemplo, no nosso caso do Instituto Federal, nós fazemos isso de uma forma, assim, nós capacitamos os nossos alunos para o mundo do trabalho. Não há um direcionamento, é uma formação mais genérica, que capacita, prepara a juventude, mas após a conclusão do curso, cada um tem que correr atrás. Agora, eu estou aqui coordenando essa atividade, 2 jovens estiveram aqui, eu precisei, inclusive, me levantar, exatamente com esse dilema.
São duas jovens que estão trabalhando hoje, são trabalhadoras, mas que está se encerrando o contrato de trabalho e já estão procurando inserção. E vieram aqui exatamente saber o que a Câmara pode... E nos falta essa ferramenta. Então, o que a gente parabeniza a iniciativa da Plan, a iniciativa do SESC, vale o mesmo para o Senai, vale o trabalho que o Centro Dom Bosco tem feito, é quando se consegue fazer o treinamento, a capacitação, já, digamos assim, direcionada ao público empregador. Então, a gente tem acompanhado algumas capacitações que são feitas. Uma empresa precisa de 20 vagas de trabalhadores para telemarketing. Então, você treina as pessoas que já vão, após o treinamento, se direcionar para aquele trabalho. Acho que a Plan busca muito isso, né? Então, as nossas sugestões, que nós precisamos, sempre a gente procura tirar encaminhamento nas nossas reuniões da frente, uma delas é nós fazermos uma visita ao Ministério do Trabalho. Nós temos aqui uma representação local para discutir, para ver quantas está o acompanhamento dessa lei federal que foi citada aqui, no sentido da cota de aprendizes nas grandes empresas. Então, isso vale para a própria Câmara de Vereadores. Nós temos aqui alguns estágios. Nós temos estágios de nível médio e de nível superior. Então, nós precisamos alargar cada vez mais isso no serviço público e na iniciativa privada. Uma outra iniciativa que nós gostaríamos de ver é a criação de um trabalho articulado, de um banco de inscrições para a nossa juventude, que é exatamente essa faixa que o segundo se referiu, dos 15 aos 29 anos. Então, nós vamos também, como encaminhamento dessa reunião, procurar a direção do Cine, que é o serviço vinculado ao governo do Estado, que trabalha com a oferta e a disponibilização de vagas de trabalho. E o segundo nos falou do centro público, que é ligado às CENTAS do município. Então, as duas secretarias do município e do Estado que trabalham com ação social, elas têm, no caso do município, um centro público que visa esse encaminhamento de pessoas ao mundo do trabalho. E, no caso do Estado, é uma estrutura maior chamada Cine, que também tem esse trabalho. E nós queremos fazer um acompanhamento mais presente para a nossa juventude, especificamente. Então, eu queria, após essa apresentação da mesa, facultar a palavra. Não sei, Júlia, se você está com algumas inscrições, para nós facultarmos a palavra aos presentes. Nós temos 3 pessoas inscritas: o Francisco Giovanni, do Centro Educacional Dom Bosco, o João Paulo, da Plan, e Maria Navegante, também da Plan. Então, fique à vontade, se quiser falar aí ou aqui. Inicialmente, o Francisco Giovanni. Você pode falar daí mesmo, da sua mesa. Ajuda aí, Rodolfo. Oi. Primeiramente, bom dia. Quero agradecer a oportunidade. Eu queria falar só com relação à dificuldade que está sendo hoje em dia para conseguir um emprego. Eu resolvi falar porque eu já trabalhei de carteira assinada, e eu sei que não está fácil. E resolvi procurar um meio de qualificação para poder estar apto a trabalhar, seja lá qual área for. Eu quero citar uns pontos aqui, como o vereador estava falando do Cine. Há mais ou menos umas 2 semanas eu fui lá, eu já sou cadastrado lá há um tempo. Eu fui lá e quando eu vi a moça colocou lá um papel com várias vagas, aí na hora que eu estava atualizando meu cadastro, eu falei com o rapaz para ele, quando eu vi que tem umas vagas que se encaixava com o meu perfil, eu pedi a ele para ele ver se tinha como ele passar para mim, só que não foi possível. Ele: não, você vai ter que aguardar em casa. Beleza. E até então nada.
Aí também quero citar também com relação a, como o vereador estava falando, sobre você ter a experiência. Muitas vezes a gente está fazendo um curso e, pronto, como a gente está fazendo um curso de recepcionista, você vai deixar seu currículo, mas você não tem a experiência. Chegando lá, quem está ali entrevistando para a vaga quer uma certa experiência. Como é que a gente vai ter a experiência se não dão a experiência para a gente adquirir? Aí muitas vezes você pode estar fazendo o curso e outra pessoa não fez, mas já trabalhou, aí você vai o quê? Perder a vaga porque não tem a experiência. Então, se a gente tivesse mais essa oportunidade, eu acho que ficaria até mais fácil, porque, para mim, assim, a gente está fazendo o curso, chegar lá e perder essa vaga, é mesmo que ter perdido tempo. Porque ali a gente não tem experiência dentro da empresa. Mas ali é um passo já para a gente poder chegar lá. Quero citar outro ponto aqui com relação a parte da hotelaria mesmo, porque onde eu trabalhei em 2 hotéis. E com relação ao crescimento dentro, muitas vezes quem está seu chefe, sua governanta, seu superior, quer que você faça certos serviços dentro da empresa que não é na sua área. Aí você quer crescer lá dentro, é uma oportunidade que você quer ter para subir lá dentro. Muitas vezes eles empatam você, mesmo que você tenha a capacidade de subir, ele segura você ali. Como eu mesmo tive experiência no primeiro hotel que eu trabalhei, que minha governanta ela não me liberava para nada. E isso eu queria crescer lá dentro. Apesar de eu estava lá mais de anos já, eu era o mais antigo na minha função, que eu era da parte da governança, e aí ela dizia, não, porque você exerce essa função aqui muito bem. Então eu não queria deixar eu passar para outro cargo. O gerente queria me dar promoção e tudo, a chefe de recepção, mas minha governanta não deixava. Essa parte eu acho que tira uma oportunidade que você deseja muito naquela área, e ela prendendo você, a pessoa fica até desanimado, mesmo na empresa. Eu acho que só isso mesmo, esse ponto que eu queria citar. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Giovanni. João Paulo, da Plan. Bom dia a todos e todas. Gostaria de parabenizar a mesa, na figura do vereador Hugo Mansi, por promover esse debate, que acho que é um debate importante e valioso. Eu acho que tem algumas questões que precisam ser trazidas à tona aqui nesse debate. Primeiro, que é a importância desse momento. Nós vivemos um momento de crise e é necessário ter ousadia para superar essa condição. Hoje, a formação profissional dentro das empresas representa 30% do orçamento das organizações, segundo o CNI. Então, 30% do orçamento das empresas está destinado à formação de quadros. E o que a gente aqui, enquanto Plan, assume, acho que muito na fala do Luciano, que está aí na mesa, é de colocar esse debate à tona e dizer que a gente tem condição de reduzir esse custo. A gente, quando o Plan diz que está em busca da demanda e da oferta, a gente quer dizer para a empresa que esses 30% que ela gasta no investimento com os jovens, nós assumimos. Então, a Plan hoje está dizendo para os empresários de Natal que nós assumimos os 30% que eles necessitariam debutar do seu orçamento. E acho que esse é um debate importante a ser colocado, porque no momento de crise, ter condições de enxugar orçamento para permitir acréscimos em outros lugares é valioso. Mas eu acho que só a Plan fazendo isso não basta. Né? E em cima disso, a gente precisa caminhar na direção aqui de discutir uma pauta hoje que é colocar a condição da empregabilidade juvenil como uma questão de prioridade de governo. Não de governo, mas necessariamente de Estado. E para isso, essa casa tem uma importância valiosa, especialmente essa frente parlamentar. A gente, quando identifica o gargalo do debate da empregabilidade juvenil, tem aí uma questão colocada, que é a questão de que as leis que estão postas é uma lei que não atende à juventude como um todo. Então, ela não tem um marco legal amplo. Então, ela tem um marco legal que ela se dá dos 14 aos 24 anos. Em cima disso, tem uma faixa etária importante e valiosa da população juvenil que fica fora desse debate. Em cima dessa questão, eu acho que é importante essa casa, especialmente a frente parlamentar, pensar na possibilidade de apontar aqui um projeto de lei
de estímulo ao emprego juvenil para esse condicionante de atores que não estão aí nessa linha de atendimento que a lei de aprendizagem oferta. E, especialmente que nós temos uma condição juvenil que é extremamente delicada, que é, nós vivemos uma juventude que ela tem um déficit de escolaridade. E a condição de emprego dela, muitas vezes se dá de forma muito tardia, porque a equação escolaridade e formação profissional não caminham junto. Então, muitas vezes você tem um jovem que você tem um curso que é auxiliar recepcionista de meio de hospedagem, e que a demanda que você tem de formação profissional para esse curso é ensino médio completo. Mas o contingente de jovens que você encontra com esse perfil é muito pequeno para fazer o curso. O que você fala é que ainda há uma população juvenil que tem baixa escolaridade. Então, fazer um debate na perspectiva de ampliar as condições de acesso a políticas públicas de estímulo ao primeiro emprego para a juventude, especialmente até os 29 anos, é algo valioso na perspectiva de potencializar a questão econômica. Hoje o município de Natal vive uma questão econômica extremamente delicada, né? Porque metade dos postos de trabalho que o município tem nos setores da construção civil e do comércio estão sendo, findados, segundo dados do CAGED. Mas a questão que acontece é que há setores novos onde a gente não consegue ainda fazer uma interlocução para que esses postos que saem do setor migrem para outros. Então, existe uma nova tendência de mercado que a gente precisa escutar do empresariado. E eu acho que isso é algo valioso. E eu acho que a frente parlamentar tem um papel importante nessa escuta. Para findar minha fala, eu acho que o exemplo do Arena das Dunas é um exemplo valioso e rico para ser seguido. A Plan, quando vem para Natal, ela assume uma questão bem específica, que é ouvir uma demanda de uma organização, de uma empresa, que era de ter orientadores com determinadas características e, a partir daí, fazer essa formação. Eu acho que nós tivermos espaços que a gente possa fazer as discutas com os empresariados, nós ganhamos muito. Obrigado. Ok. João Paulo. Recentemente, João, eu estava conversando com um amigo que é do setor da panificação e ele fazia observações sobre o Pronatec, no sentido de que o Pronatec visa formar pessoas para o mundo do trabalho, mas que não estava dialogando o suficiente com as empresas, efetivamente. Então, nós temos, no caso, por exemplo, das universidades, dos institutos federais, da escola, digamos assim, formal, é óbvio que ela tem que dar uma formação genérica, generalista e científica para preparar o cidadão para o mundo do trabalho. Mas quando a gente fala nesse trabalho do Sistema S, do Pronatec, da Plan, que são do Dom Bosco, que são focados em colocação quase que imediata do jovem ou do trabalhador no mundo do trabalho, nós temos que ter essa sintonia fina. O que é que a construção civil, com o crescimento que está em curso, com o programa Minha Casa Minha Vida, o que é que ela está precisando? Qual é o perfil do profissional? Que trabalha com gesso, que trabalha com madeira, que trabalha com alvenaria. Então, esse perfil, digamos assim, essa formação, a empresa tem a condição de informar. E é muito difícil a empresa, ela própria, fazer a sua capacitação, porque tem custos. Mas, na prática, muito isso é o que acontece. A empresa, ela contrata e, em seguida, ela fica treinando o seu pessoal dentro do seu padrão, dentro da sua especificidade. E isso cai nisso que o João levantou. Muitas vezes pode custar mais caro do que uma instituição que tenha a experiência e o foco na capacitação, que você faz isso com um custo menor. Mas, por fim, nós temos ainda inscrita Marice Navegante. Desculpe, Maria, eu não entendi sua letra. Maria Navegante Soares, que é também da Plan. Bom dia a todos, né? Eu faço parte do curso de recepcionista em minha hospedagem, que aliás está acabando hoje,
né? Por isso que muitos alunos não veio, não puderam estar, porque estamos organizando também a nossa confraternização. Mas também quero lembrar, né, as entidades que estão presentes essa escassez, né? Como o meu colega aqui do lado frisou, que muitas vezes a gente acaba um curso e vai atrás de um emprego e a gente não tem essa oportunidade, porque a gente não tem experiência, né? E eu acho que o ideal do curso de se profissionalizar é para que, quando a gente chegue lá, a gente apresente nosso currículo e eles falam, não, você tem pelo menos uma experiência não profissional, mas de uma qualificação. Também quero parabenizar a Plan, né, pelo projeto Dom Bosco Ascentas, que a gente também teve uma professora, a professora da gente foi pela Ascentas, e que a gente fez a visita técnica no Ocean Palace, e eles nos parabenizou também pelo trabalho que a gente estava fazendo, pela equipe, pelos alunos que lá estavam presentes, mas também por essa escassez, porque é como meu colega que falou, a gente vai fazer um curso e perder tempo, né? A gente está terminando hoje. Todas as pessoas da turma mandaram o currículo, mas até agora a gente não recebeu nenhuma resposta, porque a gente não tem experiência. Navegante, só para entender, esse curso que vocês estão concluindo hoje, qual foi a duração dele? A duração ele está sendo de 200 horas, né, que ficou um pouquinho prolongado, porque a gente também faltou um pouco de inglês básico e informática. Então, junto com a Plan e o Dom Bosco, né, viu necessário prolongar um pouquinho mais. Para incluir o idioma. Incluir o idioma. Vocês fizeram lá nas instalações do Dom Bosco? Isso, a gente teve 2 semanas lá com João Paulo, lá no Arena. No Arena. Isso, 2 semanas. E o restante do curso a gente fez lá no Dom Bosco. Uhum. Quantos alunos na turma? No começo era 30, né? Mas hoje a gente está com a média de 25 alunos. Que vão concluir. Que vão concluir. É importante, eu estava conversando antes da audiência, que a nossa juventude, quer dizer, tem as informações. Por isso que eu vou tentar essa ideia de usar o site da Câmara Municipal, que a Prefeitura pudesse. Porque essas oportunidades nem todos sabem. Um dos meninos que estava conversando é de Mãe Luísa. Ele me disse, olha, eu acho que foi o Giovanni que falou aqui conosco. Fiquei sabendo através de uma pessoa amiga e tal. Então a gente precisa cada vez mais divulgar essas oportunidades. Seja o Pronatec, seja a Plan, seja o Dom Bosco, seja o Sistema S. Porque os cursos formais, eles são mais conhecidos, né? Como eu falei, a gente está tentando fazer uma separação. Um curso de 300 horas, você fez o quê? 40 horas por semana? São 20 semanas. São 20 semanas e são 5 meses. Então, é um curso de... desculpe, 20... 100 dias, 3 meses, um pouco mais de 3 meses. Então, é um curso de curta duração. Então, é um curso que tem que estar muito focado nessa empregabilidade, né? Porque senão, por exemplo, lá no Instituto Federal nós temos o Pronatec. O que é que a gente observa? Algumas pessoas fazem 1, 2, 3 cursos de Pronatec e não conseguem o danado do emprego. Aí leva um ano. Então, fica oneroso. Tanto para quem está financiando o curso, como para o aprendiz, para o aluno, para o indivíduo. É um investimento que se torna longo. Então, esse debate que a gente quer fazer é exatamente que o curso ele tenha, de fato, o foco no mercado, nas empresas, no mundo do trabalho, para você ter, se não 100%, né? Se não 100%, mas que você tenha um alto índice de aproveitamento daquele profissional pelas empresas.
Mas, pois não, passar aqui a representante do SESC, quer fazer um comentário. Desculpe, SENAC. Nós temos mais uma inscrita da plateia. Eu queria só fazer uma observação em relação aos cursos do SENAC. Como nós estamos atrelados à lei da aprendizagem, certo? É importante que saiba que o nosso curso, por exemplo, ele tem 960 horas, 1000 horas. Então, assim, e está em parceria com a empresa. Ou seja, ele faz a parte teórica no SENAC e a parte prática na empresa. Então, vai depender muito também da atuação desse aprendiz dentro da empresa, da dedicação, de como ele está realizando o trabalho dele na empresa, que nós temos vários casos de sucesso de contratação, certo? Inclusive, nós temos até professores que são hoje professores dos nossos cursos de aprendizagem, que foram aprendizes do SENAC. Então, assim, seria uma forma de trabalhar com essa lei. Vamos utilizar a lei da aprendizagem, porque aí, se você está atrelado à empresa, fica mais fácil você conseguir ser contratado ao final do curso. Nós temos até casos de aprendizes que foram contratados antes mesmo de terminar o curso. Então, na empresa, trabalhando com sucesso, né? Isso depende muito também de como você realiza a sua função, né? Claro, se você não teve essa oportunidade, você não tem como mostrar isso, né? Mas, assim, é uma, talvez, vantagem do curso, né, que o SENAC oferta. Posso falar? Pois não. Por favor. Só que pelo SENAC, porque eu tenho 26 anos, né, e encontrei essa oportunidade, mas faz tempo, né? Desde os meus 18 anos que eu tento me inserir no curso, e só que me acolheu até no momento foi a instituição Dom Bosco, né? Pela PLAN. Então fica muito difícil. Tem pessoas na minha turma com 29 anos, e aí ela não vai ter oportunidade de emprego porque ela já está numa faixa etária que o mercado não quer mais, e que estão capacitando, como o vereador falou, que tem pessoas na minha turma que também, esse não é o primeiro curso, vem decorrendo vários cursos, um inserido no outro, para ver se é inserido no mercado, mas mesmo assim isso não acontece. Ok. Luciano, quer fazer um comentário? Bom, em relação a esse gargalo, né, que a gente tem de inserção, isso é uma coisa que a PLAN está avaliando de forma negativa na nossa atuação. A gente conseguiu avançar um pouco no processo que, dentro do projeto, nós tivemos um ganho cambial aí e um saldo na execução do projeto, e conseguimos levantar um recurso para a contratação de um profissional que vai cuidar da questão do engajamento corporativo. Então, a gente já abriu um edital para contratar e tivemos poucos perfis, e a gente quer fazer um processo mais amplo, né, de divulgação. Então, eu queria aproveitar o momento também para divulgar isso. Nós temos uma vaga em aberto, estou com os editais aqui impressos, eu posso entregar para a mesa e para os colegas aqui, para de repente fazer essa divulgação. Queremos pessoas específicas para trabalhar com o mercado, questões econômicas que tenham relação com as empresas, e é quem vão fazer essas visitas, que vai promover esses encontros entre as oportunidades que a gente quer ofertar e os jovens, enfim, né? Nós temos um banco de jovens aí que estão sendo formados, e a gente quer apresentar para as empresas. E também, né, visitar as empresas antes de iniciar nossos cursos. A gente está aí com o ano 2016 para fazer um trabalho bem mais forte do que a gente já vem fazendo com qualificação aqui em Natal, e nossa ideia é de estar próximo das empresas. Assim, seria bom que esse plenário aqui, né, e que as outras atividades que a gente desenvolve, como os cafés profissionais, as atividades no Dom Bosco, nos parceiros, tivessem repletas de empresários atrás de oportunidades de reduzir seus custos, como o João Paulo colocou, e de novas iniciativas. Enfim, estamos dispostos a fazer isso. Então, assim, estamos com o edital em aberto novamente para tentar preencher essa vaga. Então, vou fazer essa divulgação, deixar material com vocês para que possam distribuir aí para os parceiros e pessoas que estejam disponíveis no mercado. Ok, Luciano, obrigado. Queríamos passar a última pessoa inscrita no plenário, que é Tatiana Veríssimo, também da PLAN. Levante isso. Não, o botãozinho. Bom dia. Eu queria dividir um pouquinho da minha experiência. Primeiro, né, meu nome é Tatiana, eu sou uma das alunas da PLAN. Eu ainda me considero assim mesmo depois da conclusão do curso.
O que acontece? Eu tive uma experiência muito bacana de ter uma discussão muito parecida com o que a gente está tendo aqui, mas foi fora do país. Foi organizado pelo Banco Mundial no Peru, no início do mês de outubro agora. E uma coisa que dá para perceber que a questão de empregabilidade, a questão da posição do jovem no mercado de trabalho, é muito além do que a gente está tentando falar aqui. Por quê? Como a minha colega falou, tem jovens que saem um pouquinho do perfil de questão de lei de aprendizagem, menor aprendiz e por aí vai. Uma coisa que eu vinha pensando seria o quê? A questão do empresariado ver, a dar oportunidade para o jovem, dar a primeira oportunidade para o jovem, vamos pensar assim, quem está ganhando é ele, porque ele vai estar moldando aquele profissional de acordo com o perfil da empresa. Então, ele não pensar apenas no gasto que ele vai ter em relação a ensinar, com relação a fazer ele aprender, mas sim no benefício que ele vai ter, o retorno que ele vai ter. É isso que as empresas não estão tendo, porque o jovem, ele passa desse perfil, eu vou fazer 24 anos, independendo de alguns programas eu ainda me encaixo, mas daqui a alguns dias eu não vou me encaixar mais. Hoje eu estou trabalhando, mas quando eu deixar de trabalhar, e aí, como é que fica? Outros jovens que têm 24 anos não têm experiência. Então, essa falta de experiência vai ficar sendo sempre um peso para ele ser incluso no mercado de trabalho. Então, uma das políticas que poderia ser feita, uma das formas que poderia ser pensado é isso, é deixar a falta de experiência ser um fator negativo para a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Jovens, tem gente que tem inúmeros cursos, é um bom profissional, deixa de ser um adolescente, muitas das vezes, pensar um pouquinho, além dos 17, 18 anos, um rapaz de 24, 25 anos que não está incluso no mercado de trabalho, ele tem perfil, ele não é mais nenhuma criança, mas só pelo fato dele não ter experiência comprovada na carteira, isso impede e atrasa a vida, em caso de emprego dele. Então, isso é uma coisa que poderia ser pensada junto às empresas. Poxa, o que é que elas podem perder se elas, pelo menos do meu ponto de vista, elas não perdem? Porque pegar um jovem e moldar ele de acordo com o perfil, com a necessidade da empresa, ela não vai estar perdendo, porque ela vai estar tendo um profissional de acordo com a necessidade dela. E é isso que as empresas não querem. Ela fala, eu quero 6 meses, eu quero 1 ano de experiência. Mas se não tiver a primeira empresa que dê oportunidade desse jovem, ele nunca vai ter. Então, fica empurrando. Esse jovem faz 21, 22, 23, 24, 25 anos. E essas discussões que a gente está tendo aqui vai acontecer 1, 2, 3. Se realmente o pensamento das empresas junto às organizações não mudarem, essa discussão que a gente está tendo aqui, ela só vai ficar se prolongando, se prolongando e prolongando. Então, o que tem que mudar é a questão do perfil dessas políticas de empregabilidade, aumentar um pouco mais a idade, aumentar a inserção de jovens que passam da faixa etária dos 22, 23 anos no mercado de trabalho, porque tem muito profissional bom, mas que infelizmente não se encaixa nessas políticas e ele está sendo empurrado para a barriga. E como é que fica? Muito dele tem família, muito dele está precisando trabalhar, mas esse nomezinho, experiência, tem um peso tão grande que vocês que estão aí na mesa não têm noção do que a realidade que a gente vive aqui. Para vocês discutir algo que vocês não conhecem, também pesa. Então, abrir um pouco mais, vocês saírem um pouquinho daí e conhecer esses jovens na rua, ir nas instituições de ensino. Porque falar de uma realidade dessa, apenas num cantinho fechado aqui, é uma coisa muito pequena. Essa discussão aqui, olha quantas cadeiras tem vazia. Olha quantos jovens tem na rua que poderiam estar aqui contribuindo um pouquinho com a realidade deles. Assim, eu peço um pouquinho de desculpa, não sei se eu estou me expressando de uma forma correta, mas eu estou expressando uma realidade que é minha. Eu estou fazendo 24 anos. Eu vou fazer 24 anos. E isso é uma questão de peso. A empresa que eu trabalho, ela foi lá e disse, me pegou, não tinha nem um pingo de experiência. Eu entrei na empresa e disse, não se preocupe não, que a gente vai dar oportunidade. Eu tive esse benefício, graças a Deus, meu patrão é uma pessoa, gente boa. Mas quantos jovens não tem? Esse final de ano agora, todo mundo diz, as empresas vão estar pegando pessoas, abrir oportunidade tal. Mas se a gente for ver lá, a primeira palavra que tem destaque desse tamanho é experiência, no mínimo de 6 meses a 1 ano.
Qual é o jovem que tem hoje, com a dificuldade do que o mercado de trabalho tem, com a crise que a gente está passando, experiência de 6 meses a 1 ano? Se a empresa não adotar esse jovem, não quiser moldar ele, não pegar esse jovem e dizer assim, não, eu vou dar essa primeira oportunidade para você, esse mundo, esse jovem que hoje em dia só é uma forma passiva, que ele pode ser um instrumento para o mercado de trabalho, um instrumento que vai fazer essa nossa economia crescer, só vai crescer. Só vai crescer essas discussões que a gente está tendo aqui para melhorar e para aumentar a empregabilidade, vai só aumentar. Ok, obrigado, Tatiane. Parabéns pela oportunidade que você está tendo. Né? De fato, infelizmente, nem todos têm. Então, a gente vive esse dilema. As pessoas, o tempo vai passando. E no caso das mulheres, quando são mães, já encontram uma barreira adicional. O mundo do trabalho é muito duro com relação aos seus critérios de seleção. E, portanto, por isso que a gente tem um conjunto de situações. Por isso que a gente precisa de creches, é por isso que a gente precisa de enfrentar a violência que está nas ruas, porque tudo são barreiras que se colocam para as pessoas. Mas a gente já caminhando para o encerramento, vou devolver mais uma vez aqui a representante do SENAC e os demais integrantes da mesa que queiram. Tatiane Veríssimo. Tatiane, eu queria parabenizar você por essa fala, porque por você estar empregada, você poderia simplesmente estar acomodada e não estar lutando pelo próximo, e foi isso que você fez aí. Mas, assim, em relação à lei da aprendizagem, existe aí tramitando no Congresso um aumento dessa lei, mas ainda não foi confirmado até os 29 anos. Mas está aí numa discussão muito grande e não foi confirmado ainda, certo? E, assim, vamos lutar. Houve um convite para que os empresários estivessem aqui, mas a gente precisa realmente sensibilizar, como você falou, esse empresário, para que ele tenha noção disso e tenha essa consciência que você tem, de aceitar esse aprendiz, de aceitar esse jovem dentro da empresa dele. É uma luta que talvez a partir de agora a gente possa fazer essa sensibilização, né? Então, parabéns, viu, pela sua fala. Mas, assim, uma coisa que eu percebi com relação à lei de aprendizagem, a empresa ela tem um benefício por adotar um jovem aprendiz, não é isso? Ou não? Só para me tirar uma dúvida, é isso? Uma empresa que adota um jovem como aprendiz ou como um jovem aprendiz, ela tem algum tipo de benefício? Sim, ela tem. O que ela paga é 2% apenas, mas isso também você tem que ver que o aprendiz ele não faz 8 horas de trabalho, ele tem 2 dias, no caso do SENAC, como nós dividimos a carga horária do curso. 2 dias o aprendiz está no SENAC como teórico e ele só vai 3 ou 4 dias para a empresa. Então, pela lei, é pago o salário hora, que, dependendo da empresa, é baseado no salário mínimo ou no salário de acordo que existe dentro da própria empresa. Então, assim, é uma política organizacional. Tem acordos sindicais, por exemplo. Então, cada empresa tem seu acordo sindical. Pronto. Se o salário for maior, aquele aprendiz vai receber um maior salário. Então, assim, é justo por quê? Porque você está recebendo pelo que você está trabalhando de acordo com os outros funcionários. Né? Ele ganha um salário fechado porque ele trabalha às 8 horas. O aprendiz só vai trabalhar 4 horas por dia, porque pela lei o aprendiz tem que estar no outro horário na escola, certo? Então, ele tem que ter o horário para estudar, ter o horário para trabalhar e ainda ter o horário para ir para o SENAC fazer a parte teórica. Então, isso é dividido. Não, aí tudo bem. Eu conheci um pouco, já sabia de alguns detalhes sobre a lei da aprendizagem, mas uma coisa que poderia ser feito é criar um tipo de política na qual o empresariado ele tivesse, não sei qual, algum tipo de benefício por dar oportunidade para esse jovem como primeiro emprego. Eu nunca trabalhei, vamos pensar assim, e a empresa, por me adotar como funcionário efetivo, como meu primeiro emprego, a empresa tem algum benefício para estimular essa primeira contratação. É isso que eu estou dizendo. Porque aquele jovem, ele vai,
ele vai cumprir a carga horária dele como jovem aprendiz, ele pode ter o perfil, vamos dizer assim, ele entra no curso com 17, ele vai fazer 18. Como uma amiga minha, ela entrou com 17, fez 18, a empresa não contratou ela. Entendeu? Aí tem outros jovens que também nunca fizeram o curso, está com 18, 19, 20 anos, e por aí vai e não foram ingressos no mercado de trabalho. Então, a empresa que adotar o jovem, independente se ele tem o curso já concluído, jovem aprendiz, ou não, como primeiro emprego, ele tem algum benefício, para ver se estimula essa primeira contratação. Porque o jovem só vai mostrar se ele é capaz de fazer ou não, se realmente o currículo dele é bom, se ele diz que ele tem um curso técnico de alguma coisa, que ele diz que ele fala algum idioma, se ele tem capacidade teórica, mas se ele não for confiado a mostrar essa teoria na prática, aí complica. Aí, então é isso. As empresas têm algum tipo de benefício por contratar esse jovem como primeiro emprego. Vai sair um pouquinho da política só de jovem aprendiz ou menor aprendiz. Aí fica a cargo do Hugo aí para fazer, né? Essa proposta virar lei, virar portaria ou decreto. A rigor, do ponto de vista da estrutura brasileira, teríamos que ter lei federal para tratar disso, porque no caso seria algum tipo de incentivo fiscal. Né? Mas nós podemos pensar alguma coisa do âmbito do município, tá certo? E que a gente faça repercutir isso no plano nacional. Então, por exemplo, no caso, nós podemos fazer alguma coisa de incentivo no âmbito da prefeitura, no âmbito dos órgãos públicos municipais, nós podemos legislar em Natal. Mas eu entendi perfeitamente a sua ideia, quer dizer, que haja uma política pública, tá certo, que faça, porque o que nós temos é a lei da aprendizagem, a lei do estágio, que são muito vinculadas como acabou de explicar, ao jovem estar em sala de aula, quer dizer, é tipo ainda um complemento, é uma extensão do ciclo educacional. E você fala do mundo do trabalho real, o cara que vai, por exemplo, nós estamos cheios de jovens na construção civil, cheios de jovens trabalhando as 44 horas semanais, carteira assinada, etc. Né? Então, que haja uma política tipo, ao empregar um jovem até 29 anos, que é o que a legislação, né, o Estatuto da Juventude define o jovem, o trabalho, a pessoa até 29 anos de idade, que haja um incentivo. Então, quer dizer, teria que ser uma lei, no caso federal, que tipo assim, o cara ganha R$ 1.500 na empresa, e a empresa poder descontar, digamos, sei lá, R$ 500 disso no imposto. Então, haveria, portanto, por parte da empresa, interesse em colocar 10, 20 jovens, porque custaria mais barato para ela, como trabalhador. Então, isso são coisas que a gente pode, eu anotei como sugestão para a gente ir trabalhando. Eu estou só preocupado que a gente já ir fechando, mas eu facultar aqui ao João Paulo, e em seguida ouvir o pessoal da mesa. Vereador Hugo, tem um projeto de lei que é de 2004, que é a lei do primeiro emprego, que ela ainda continua vigorando. Então, 2004? Isso, que é na época que o ministro Jacques Wagner era ministro do Trabalho. Eu acho importante dessa lei que é a possibilidade de desdobrar em uma lei municipal. As experiências que nós vemos acompanhando com experiências exitosas é que a lei, quando ela desdobra uma experiência local da Câmara de Vereadores, especialmente a partir de articulação com o município, que é de isenção fiscal a partir dos tributos municipais, o investimento e o impacto disso é extremamente valoroso. Porque o que nós vemos acompanhando a experiência foi aplicada em 7 municípios do Brasil, concretamente uma lei municipal de investimento de estímulo ao primeiro emprego, e o que acontece é que a ampliação do município perde, por exemplo, recurso no IPTU para as empresas, que eles debitam sempre no IPTU, mas ganham no ISS. Porque o índice de serviços que a juventude gera na economia é muito grande, porque muito da população desses municípios é uma população jovem que poderiam dar um impacto muito semelhante aqui em Natal. Ok, obrigado. Ivanice, quer dar os comentários? Primeiro, eu gostaria só de dizer que estou muito satisfeita e feliz e contente diante do debate, né? Que é isso mesmo, instigar os jovens. Eu fico felicíssima quando alguém vai lá e se coloca mesmo. Parabenizar a todos que se pronunciaram. Dizer que nós estamos aqui, isso aqui é um momento único também, importante. Que momentos como esse se repliquem. Cada um de vocês, dentro dos espaços de vocês, busquem
né, seja no âmbito da escola, seja nos próprios ONGs e programas sociais, debater sobre isso. Dizer que se estamos aqui é porque a gente, de fato, conhece a realidade de vocês. Então, a gente vive numa luta constante de busca de oportunidades. Sabemos de todos esses desafios que foram apresentados. Realmente, a questão da empregabilidade é difícil. A gente vive num mundo capitalista, então a visão é o lucro, o social não é visto, né? Mas a gente percebe que na hora que a gente insere os meninos, né, e meninas, e que eles desenvolvem, como a Adriana bem colocou, o trabalho com respeito, com comprometimento, a gente tem um resultado positivo. E a gente também tem essa consciência de buscar sempre. Quando a gente diz assim, eu fiz um curso, não consegui, aí eu não acho que perde tempo, né? Porque perderíamos tempo se a gente não tivesse tido nenhuma oportunidade, né? Porque o curso não é somente você... Eu vou dar um exemplo de cozinha, não é somente você fazer o pão, né? Dentro dos cursos hoje a gente visa uma formação cidadã. E aí os meninos estão aqui mostrando que essas formações acontecem, né? Então não aprendeu só um ofício técnico, mas também a se portar enquanto cidadão. E isso eu acho que é um ganho que não se perde nunca. É isso. Obrigado. Queria registrar a presença de Francisco Sandro, que é aluno do curso de Almoxarife de Obras na Plan, Arena das Dunas. Cíntia Raquel, do Centro Educacional Dom Bosco, que está no curso de recepcionista. Lidiane Augusto, também do mesmo curso, do Centro Educacional Dom Bosco. Luciano da Silva Rocha. O Giovanni já teve a oportunidade de falar. O Judson Júlio, também do Centro Dom Bosco, estão conosco aqui nessa audiência, entre outras pessoas. Não sei se o Luciano queria fazer alguma... Passar aqui para a Luciana, em seguida, para nós irmos fechando. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Só um minutinho, eu concedo já a palavra à senhora, tá? Mande por escrito aqui a mesa, por favor. Luciano, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade de ter batido esse papo, né, com todos esses parceiros, os jovens aqui presentes, e deixar um pouco do recado para os jovens, né? Então, nenhum esforço que vocês fizerem na vida de vocês, seja para qualificação, seja para formação, seja para qualquer atividade que venha agregar valor ao seu currículo, valor ao seu perfil, isso não vai ser em vão. As questões, elas demoram, elas duram, mas um dia vocês vão colher esses frutos. Assim, isso aconteceu comigo, isso é uma experiência particular muito minha. Então, eu tive experiência de estágio voluntário durante 2 anos numa organização social, né? Para quem trabalha em ONG sabe como é a luta, a dificuldade de recurso, enfim. E eu pude me projetar nessa área, nesse sentido. Então, assim, a gente sabe que a luta é difícil, que as dificuldades são grandes, que a exclusão está batendo na porta dos jovens aí, a gente são dados concretos, mas que a gente não perca essa vontade de lutar, de correr atrás dos nossos objetivos e de avançar, de aprender, de se informar. Acho que o caminho da qualificação, da formação, ele até o final de nossas vidas, ele é muito importante, que a gente consiga ter isso como um hábito de ler, de se informar, enfim, de estar procurando informação para operar nossas vidas. E em relação à Plan, eu quero colocar para vocês que a gente está a cada dia com os parceiros, tentando melhorar nossos serviços, tentando se aproximar das empresas, de outros parceiros, de crescer aqui em Natal. Existe uma perspectiva de se crescer em Natal. Então, eu venho de São Luís, tive uma reunião semana passada com nossos diretores e a nossa perspectiva de trazer outros projetos e trazer mais investimento para essa área em Natal, né? Os recursos estão crescentes aí nessa área de empregabilidade, na área de proteção infantil, viu, Ivanise? E aí ampliar nossas atividades. Então, assim, queria agradecer a participação, essa oportunidade, e o debate foi muito rico aqui hoje, que a gente possa estar mais presente nesse dia a dia dessa casa e outros espaços também. Ok, nós é que agradecemos. Eu queria passar a doutora Cátia Rejane, coordenadora do Cine no município de Natal, vinculada a Sentas. Ok. Bom, eu só queria pedir desculpa por ter chegado tão atrasado e não ter participado de toda a discussão, mas o Cine Municipal agora está participando de um projeto piloto do Ministério do Trabalho, em que a gente vai participar do projeto Pronatec de Jovem Aprendiz. Então, estamos recebendo várias vagas e vamos articular isso também com os empresários, porque a gente tem que articular 3 pontas, né? O curso, o jovem aprendiz e a empresa que o receba. Então, a gente vai receber vagas de jovem
Pronatec Jovem Aprendiz, projeto piloto do Ministério do Trabalho, ou seja, temos os jovens e o curso, a gente vai ter que articular empresas. Eu só queria deixar claro isso, né? Infelizmente não pude chegar mais cedo, mas em outras oportunidades espero estar aqui para participar amplamente do debate. Obrigada. Nós aqui agradecemos, Kátia, e fique à vontade para acompanhar. A gente, uma vez por mês, a gente reúne essa frente focada no tema juventude, varia muitas vezes o assunto. Hoje nós estamos com esse foco e vamos ter alguns encaminhamentos. Solicitou inscrição também Lidiane Augusto da Silva. Antes dela, eu queria só informar os telespectadores da TV Câmara e aos presentes que hoje a Frente Brasil Popular estará reunindo no Sindicato dos Servidores Municipais de Natal, a partir das 18 horas, com a presença do João Pedro Stedley. Essa reunião... hoje não é com o João Pedro Stedley, não, desculpe. É uma reunião do Sindicato dos Servidores Municipais que vai preparar a vinda do João Pedro Stedley a Natal. E que hoje também, hoje à noite, haverá uma solenidade na Pinacoteca, fica aqui vizinho à Assembleia Legislativa, o antigo Palácio do Governo, onde vai ser efetuado um prêmio de direitos humanos organizado pelo Fórum LGBT da cidade do Natal. Então, hoje, a partir das 19 horas, na Pinacoteca, ali onde funcionou o Palácio do Governo, essa solenidade de entrega de um prêmio de direitos humanos a partir das 19 horas. Então, a última pessoa inscrita, Lidiane, para nós fazermos o encerramento. Alô? Obrigada pela oportunidade. Eu queria só complementar o que a assistente social Ivanise falou, que não é perda de tempo, o estudo nunca, jamais será perda de tempo, porque o conhecimento é muito importante para todo mundo, independente da idade, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, e os empregadores dando essa oportunidade aos jovens, motiva eles cada vez mais a procurar essa qualificação ainda mais. Ele estando dentro da empresa, ele pode até saber qual é a área específica que ele quer, que às vezes ele faz aquele curso, mas não sabe se é aquela área que ele quer. E ele sabendo a sua área, ele vai atrás, corre e se qualifica, graças ao quê? A iniciativa do empregador, que dando essa oportunidade para os jovens. Obrigada pela oportunidade, era só isso que eu queria complementar. Ok, eu que agradeço. Queríamos facultar Divanaldo para fazer suas considerações e Marcos II. Eu queria agradecer aqui o convite da Luciano, a pessoa do Luciano, em nome da Plan. E eu tenho sempre um bate-papo com as novas turmas que começam ali na sala da Plan, ali na arena, que se encontra na arena. Sempre tenho um bate-papo com eles. Nunca é em vão esse curso que esses jovens estão fazendo. Eu tenho muito curso realizado desde jovem. Todos aqueles que foram oferecidos, que estiveram ao meu alcance, eu realizei, eu fiz. Hoje em dia, eu estou tendo a oportunidade de passar essa experiência para outros jovens que assim começaram. Não desista, né? Aproveite essas oportunidades. Lembrando que o nosso colega ali falou que a empresa não vai contratar porque não tem experiência. No meu ponto de vista, já aconteceu ao contrário. Como minha área é segurança, muitas vezes na escola mesmo de segurança, né, das academias, tem muitos ali que não têm experiência. Muitos não têm experiência, só que o curso ele está sempre renovando. Aquele profissional que está se formando ali, ele está pegando muita coisa nova, muita coisa da atualidade, na nossa realidade, que aquele profissional que já vem trabalhando há muito tempo, às vezes não está tão ligado àquilo ali. Já aquele que está se formando agora, ele está
novo, ele está atualizado. E isso, para a minha área, por exemplo, é muito importante. Então, para que outras áreas, outros cursos, também seguem dessa forma, né? Tudo é atualizado dia a dia, né? Um curso que você faz hoje, daqui a 5 anos, o mesmo curso vai ter muita novidade no mesmo curso, né? O nome é o mesmo, mas tudo que vai ser apresentado ali tem muita coisa nova, muita novidade. Então, não desista, certo? Obrigado aí a vocês pelo convite e todos tenham um bom dia. Obrigado, Edivanaldo. Por fim, o companheiro Marcos II, que aqui representa a Prefeitura e o Departamento de Políticas Públicas da Juventude em Natal. Mais uma vez, vereador Hugo, a todos aqui da mesa, a todos os presentes, agradecer. Acho que o debate hoje em torno do trabalho ele foi muito construtivo, em torno das ideias, das experiências vividas, principalmente para aqueles que hoje tentam ingressar no mercado de trabalho, sejam mediante estágio, seja mediante emprego, a exposição do Luciano e do João, mediante o trabalho que a PAN desenvolve, certo? E assim, no fim, antes tarde do que nunca, a companheira Kátia chegou aqui para nos dar uma boa notícia lá do Centro Público, do Cine das Centas da nossa Prefeitura. Então, mais uma vez, deixar o Departamento de Juventude da Prefeitura de Natal aberto a todos, que nossas portas estão abertas e que nós sempre estaremos aqui em todas as audiências públicas trabalhando em prol da juventude de Natal. Muito obrigado e até uma próxima. Ok, nós aqui agradecemos, queríamos agradecer a presença de todos e todas, dizer que ficamos com alguns encaminhamentos, agendamos já durante a própria audiência para terça-feira uma visita ao Ministério do Trabalho e ao Emprego. Ivanice, puder nos acompanhar, eu acho que é importante, Luciano, nós irmos visitar o doutor Éder Prachedes, que é o representante, chama de delegado, delegacia do Ministério do Trabalho e do Emprego, que agora fundiu no plano nacional com o Ministério da Previdência. Vamos discutir essa questão da legislação, da lei federal, e buscar, a partir da sugestão do João Paulo, a partir da lei federal, ver o que podemos fazer na lei municipal, criar algum ambiente municipal, e a ideia de termos não criar um site novo, mas no próprio site da Câmara, que nós possamos ter uma janela, um link, que fale do tema da empregabilidade para a juventude. Então, o foco nosso da frente são aquelas pessoas até os 29, e muito em função dos depoimentos de vocês. Quer dizer, aos 25 as empresas já acham que a gente está velho, né? E quer com experiência. Então, não é fácil. Então, nós temos que buscar, particularmente nesse mundo que estamos vivendo, muita competição, ambiente muito competitivo, onde as empresas querem o profissional sadio, bonito, elegante, falante, mais falante que não atrapalhe, que saiba mais de um idioma, enfim. É um perfil, muitas vezes, de um super-homem, uma super-mulher, que nós não somos, nós somos o que somos, e precisamos de ajuda no sentido da nossa formação e, portanto, dessa inserção. Mas todos precisamos dessa oportunidade. Então, eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos e de todas, encerro essa audiência pública e convoco os senhores e senhoras vereadores e vereadoras para, a partir das 14 horas, a nossa sessão ordinária aqui no plenário. Reforçando que hoje à noite o Fórum LGBT, Fórum Estadual, não é, Joselito? O Fórum Estadual estará realizando uma solenidade na Pinacoteca, o antigo Palácio do Governo, aqui na Praça 7 de Setembro, na Cidade Alta, para homenagear algumas pessoas com uma comenda referente aos direitos humanos. E anunciar também que estamos encerrando o mês de outubro, hoje, dia do servidor público, nós já fizemos referência à data, o Outubro Rosa, que trata da prevenção ao câncer de mama, não só nas mulheres, é importante dizer que os homens também podem ter câncer de mama, e que a partir de novembro, domingo já será novembro,
nós entramos no Novembro Azul, que é focado na prevenção do câncer de próstata. Esse sim, especificamente dos homens. Então, nós homens precisamos cuidar da próstata. Um bom dia.